Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela salvação e pela comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado pela tua igreja na cidade, no interior. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, da graça, da vitória. Sustenta cada um, Senhor, com a tua poderosa mão. Nos ensina a te servir melhor, nos dirige, Senhor, passo a passo no nosso viver, operando, Senhor, em nossos corações, que nós possamos sempre te louvar, sempre te honrar, sempre amar, Senhor, a tua palavra e a tua igreja. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, guarda cada família na tua igreja, crianças, jovens, adultos e a liderança da tua igreja, Senhor. Deus fiel, opera em nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Louvado seja o Senhor. Vamos iniciar o nosso dia com o Salmo de número 5. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos e aprender juntos. É bom, necessário e serve para a nossa edificação. Vivemos tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, grandes dificuldades, relacionamentos conturbados, muita desconfiança de parte a parte. A sociedade desconfiada não tem instrumentos, organismos confiáveis, as nações se debatendo e não tem como a gente não ser envolvido. Mil e uma coisa, conspirações, todo tipo de teoria. O que fazer? Acreditar no Senhor Jesus, buscar a sua direção, fazer a nossa parte, buscar de alguma forma viver o mais natural e simples possível, porque é muita informação, é muita coisa e muita contradição. Vamos para a palavra, porque ela não tem a contradição, tem os contraditores. Tem muita gente contrariando, contradizendo as Escrituras. Teólogos perversos, ministros perversos, uma safra que Satanás criou nas últimas décadas, apóstolos. Até os anos 40, 50, só se ouvia falar em bispos nas igrejas anglicanas, lá na Europa. Não sei se no Brasil já tinha bispo anglicano naquele tempo. E os bispos do catolicismo. Aí um malandro inventou de ser bispo sem ser coisa nenhuma e foi pegando. E há uma ignorância tão grande que bispo, para eles, é mais do que pastor. Quando, na verdade, pelas Escrituras, é apenas um sinônimo. Então é muita maldade, muita corrupção, muita perversidade, muita enganação. Se segura com Jesus, se firma no Senhor Jesus, busca a presença e a orientação do Senhor Jesus. Salmo de número 5, versículos de 1 a 7, para a nossa meditação e livramento. Quando você busca a presença de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, a gente dá uma espécie de olé em Satanás e nos discípulos dele. Louvado seja Deus. Dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade,
nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, uma pequena leitura reúne todas as qualidades de um adorador e algumas qualidades de um iníquo. As qualidades do adorador começa com esta súplica: dá ouvidos às minhas palavras. As nossas palavras para Deus, elas podem ser uma orientação. A gente pode estar pedindo uma orientação. A gente pode estar simplesmente agradecendo a Deus por uma vitória, por uma orientação. A gente pode estar exaltando o nome do Senhor. Dá ouvidos às minhas palavras. Pode não ser uma oração, mas quando você dá testemunho do poder de Deus, quando você fala da bondade de Deus, quando você fala da santidade de Deus, Ele ouve as suas palavras. Então, é um pedido solene e muito sábio: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. A meditação também não é oração. A meditação é você pensar no que você leu, no que você ouviu, no que você aprendeu. Pensar no que você, às vezes, não consegue absorver e não acredita que seja capaz de cumprir. Mas você meditando, você de alguma forma vai crescendo, descobrindo o caminho da comunhão com Deus. No versículo 2, aí entra a oração. Atende a voz do meu clamor. Aqui é a oração. Então, as muitas maneiras da gente entrar na presença de Deus. Falando simplesmente. Questionando os pontos ou princípios que a gente não se sente hábil ou capaz de absorver, de entender e cumprir. Ou falando do Senhor para os outros. No segundo versículo, então, já é um clamor, é uma oração e exaltação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. A comunhão se aprofunda, ela vai do pensamento, da meditação, até a súplica, a oração e a exaltação do Senhor como Rei. Rei meu e Deus meu. No versículo 3, uma exposição do costume. Pela manhã ouvirás a minha voz, ou seja, não tome atitude, não faça nada, não saia, não se proponha a realizar alguma coisa antes de falar com Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti. Pela manhã a gente se apresenta no trabalho. O estudante se apresenta na escola. Então, a atividade espiritual com critério. Pela manhã me apresentarei. Tu ouvirás a minha voz.
porque eu me apresentarei a ti e estarei desperto, vigiarei. No versículo 4, ele alega as razões, ou parte delas, porque tu não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Eu não cultivo isto, então posso estar pela manhã falando com Deus, Ele ouvindo a minha voz e eu me apresentando ao Senhor e vigiando. É uma grandeza esta meditação. No versículo 5, ele qualifica os iníquos, os ímpios, como loucos. Na verdade, é uma loucura você se atrever contra um poderoso. É uma loucura uma pessoa, só para você ter ideia, é uma loucura uma pessoa que não sabe lutar encarar um faixa preta. É uma loucura um sujeito desarmado encarar um sujeito armado, com o dedo no gatilho. É uma loucura uma magricela sem força nenhuma encarar um peso pesado. Para entender a linguagem do profeta, do salmista. Agora imagina eu, humano, sem nada, sem controle nem da minha própria vida. Qualquer momento o sujeito cai para trás ou para frente e morre. Agora imagina eu insultar Deus. Imagina eu afrontar Deus. Imagina eu lutar contra Deus. Então o versículo 5 qualifica os ímpios, os iníquos, os perversos, como loucos. Os loucos não pararão à tua vista. Louco não sossega, louco não para, louco não tem como parar diante de Deus, porque não é um ambiente para loucos. A presença de Deus não é um ambiente para esse tipo de louco. O louco de perversidade, o louco de arrogância. Tu aborreces a todos os que praticam a maldade. Então, os maldosos, fraudulentos, nocivos, enfrentar Deus é uma tremenda loucura. Eles não têm poder nem sobre si. No versículo 6, o salmista diz: destruirás aqueles que proferem a mentira. Claro que Deus não anda dando taladas em mentirosos toda hora. Ah, morreu porque mentiu. Aconteceu no livro de Atos, o Ananias e a Safira, certo, aconteceu e foi por isso mesmo, foi pela mentira, eles enganando a igreja. Hoje, se Deus fosse agir daquela natureza, não parava, a igreja era só velório, não tinha mais lugar para culto. Era só velório. Porque o sujeito mente ensinando, mente falando, mente comprando, mente vendendo, mente de porta em porta, oferecendo coisas que ele não tem, nem conhece, nem sabe. É uma loucura. Já pensou se Deus fosse quebrar o pescoço dessa gente? Era um enterro atrás do outro. Mas o salmista está se referindo àqueles que proferem a mentira em relação às coisas espirituais. Tem a palavra revelada, a verdade de Deus absoluta, revelada, confirmada há milênios. E o sujeito vai atrás de uma aparecida, de um aparecido, de uma invenção. Destruirás aqueles que proferem a mentira, que se
exaltam na mentira, que crescem com a mentira, que se fazem com a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinolento, sanguinário e fraudulento. Mas, a conclusão, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Se não fosse a bondade, a benignidade do Senhor, a gente era igual aos outros. Se perder a comunhão, fica igual ou pior. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Com o temor implantado no coração, me inclinarei para o teu santo templo. E o templo de Deus é lugar de reverência, temor. Por isso Jesus encarou, enfrentou os religiosos da época. Vocês transformaram, Jesus disse, vocês transformaram a casa de meu pai, a casa de oração, em covil. Nós temos muito o que aprender, também com os salmos. Vamos continuar. É maravilhoso e nós precisamos, meus amados irmãos, continuar buscando a direção e louvando ao Senhor, sendo grato ao Senhor pela sua bondade. Hoje a família da nossa intercessão é a família da irmã Gorete Barros. Orar por ela, pela sua família, a família Araújo. E para Deus ter compaixão, ela é uma pessoa muito ajudadora e tem... A família não é grande, parece não ter uma família grande, mas ultimamente também perdeu o irmão e não sei até que ponto ela está envolvida com as despesas, com as dificuldades, mas uma coisa é certa, ela tem muito amor pela sua família. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pela Tua graça. Continua conosco, Senhor, nos dando direção, nos dando, meu Senhor, direcionamento da nossa vida. Opera no nosso ser, guarda, meu Senhor, as nossas famílias, os nossos lares. Manifesta, Senhor, o Teu poder e nos orienta, ó Deus, também na Tua igreja. Orienta, Senhor, os meus irmãos, que nós possamos falar do Teu amor com graça a cada dia. Querido Pai, agora te apresentamos a irmã Gorete Barros, a sua família. Guarda, meu Senhor, sua família, todos os seus familiares. Olha para ela. Tu és bondoso, Senhor, e conhece o coração da tua serva. Nós conhecemos em parte, meu Senhor, porque foi nossa cooperadora na igreja durante muitos anos. Continua conosco, nos ajudando na programação do rádio. E nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos. Guarda a tua filha, manifesta o teu poder na vida dela, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.